Que Jesus possa nos iluminar, nos abençoar e que a gente possa, nessa noite, fazer pulsar a melodia do Evangelho em nossas vidas. E a gente inicia as reflexões recordando de uma passagem muito significativa, onde o Cristo reúne pela última vez os seus 12 seguidores direto. Na chamada Santa Ceia, em que para muitos foi o momento em que o Cristo divide apenas o pão material, mas ali, na última reunião do Senhor da vida, do maior exemplo que Deus trouxe para a humanidade seguir e entender as suas leis, certamente Jesus ensinou muito. E após ceiar com seus discípulos, após compartilhar o pão material, após confraternizar e levar alegria ao coração daqueles que o seguiam, Jesus, tendo como primeira atitude naquele jantar, aliás, após o jantar, ele se veste como um escravo. E ali, se vestindo como escravo, começa a lavar os pés de cada um dos seus seguidores. Porque este era um costume muito comum naquela época, dos escravos com os teus senhores. Imaginemos nós o Cristo, com toda a sua grandeza, se vestido como escravo, tomando a atitude de um escravo. Simão Pedro, o discípulo da emoção, quando percebeu a aproximação de Jesus, que também lavaria seus pés, não permitiu. Porque Pedro reconhecia a grandeza do Mestre, e ele não deveria estar ali como escravo, pelo contrário, os discípulos deveriam estar lavando os pés de Jesus. Mas o Cristo queria levar um ensinamento além daquele que Pedro poderia compreender naquele momento. E então, quando Pedro se negou a receber aquele gesto de humildade de Jesus, o Cristo se dirige a ele da seguinte forma: Simão Pedro, queres tu ter partes comigo no reino dos céus? Pedro, obviamente, respondeu que sim. Então deixe que eu cumpra aquilo que está estabelecido por meu Pai. Naquele momento, então, Pedro disse: não lave então, Senhor, só os meus pés, mas lave o meu corpo inteiro. E aí Jesus, também de forma profética, responde a Pedro: aquele que tem o coração puro, não precisa ter o corpo lavado. Só os pés basta, mas há um entre vós que não se encontra puro. E então Cristo, depois de terminar aquela primeira atitude, após a Santa Ceia, dirigiu-se aos seus discípulos e dirige-se hoje a cada um de nós que queremos seguir o Mestre, dizendo a eles: vós me chamais de Senhor e Mestre, e eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, lavo os pés de vocês, eu também espero que vocês lavem os pés uns dos outros, demonstrando para a gente que aquele que quer ser cristão precisa carregar as marcas da humildade e as marcas da boa vontade para servir o próximo. O cristão da atualidade tem como grande desafio sair do campo das ideias e ir ao campo de ação. Gamaliel, um dos doutores da lei mais respeitado, à época em que o Cristo passou na terra, recebeu o convite de Simão Pedro para conhecer as instalações da Casa do Caminho. E ali aquele homem extremamente inteligente, culto, que dominava a religião da época, respeitado por todos os demais fariseus, ficou surpreendido, porque pela primeira vez ele havia percebido que um movimento na terra estava saindo de trás das cátedras e dos púlpitos confortáveis. Estava indo em direção aos que sofriam, inaugurando assim na terra a verdadeira fórmula da benemerência social. Desenvolver a parte intelectual, conhecer o Evangelho é importante, porque senão seremos cegos conduzindo cegos. Mas muito mais importante, irmos para o campo de ação. Se um dia vocês estiverem com dúvida entre participar de uma reunião de estudo, proferir uma palestra, ir para uma reunião mediúnica, ou fazer uma obra social, visitar um idoso, dedicar-se ao trabalho dentro de um hospital público, onde tantas pessoas padecem sem ter um único amigo, um único familiar,
para segurar em suas mãos, e ali fazer uma última oração a fim de que aquela agonia termine, a fim de colaborar com a espiritualidade para um desligamento. Quantos irmãos na rua precisando de 2 minutos de prosa? Quantos irmãos esquecidos no mundo das drogas? Na dúvida, precisamos sair do campo intelectual e precisamos agir. Mas se um dia tivermos conflitos entre fazer uma obra social para aqueles que nós não conhecemos, e essa proposta do amor universal, ou desenvolver um trabalho para o nosso pai, para a nossa mãe, assisti-los na velhice. Kardec ainda nos fala na mensagem que trazem o Evangelho segundo o Espiritismo, a ingratidão dos filhos e os laços de família, que muitas vezes existem filhos que acham que estão fazendo muito, colocando um pai, uma mãe no quartinho do fundo da casa. Logo o pai e a mãe, que deixaram de ter muitas vezes o necessário para oferecer isso ao filho. Receber como gratidão um quartinho isolado no fundo da casa. Oferece aos seus pais o melhor aposento. Oferece aos seus pais não só o necessário, mas também o supérfluo. Faça tudo o que estiver ao seu alcance por sua família. Mas, se conseguimos ser bons filhos, se conseguimos todos os dias nos esforçar para ser um bom esposo, um bom pai, uma boa mãe, um bom irmão, nós podemos e devemos estender esse amor aos infortúnios ocultos que desconhecemos. Nós podemos ainda deixar esse amor transbordar num movimento intelectual como esse da fala, num passe magnético, numa reunião de estudos, mas não vamos esquecer as prioridades. Primeiro a família, depois a caridade, depois o campo da ideia, mas vamos tentar harmonizar tudo isso sem perder o grau de importância de cada uma destas coisas. Porque o cristão da atualidade tem se perdido no campo das ideias, o espírita tem se perdido só no sobrenatural, no maravilhoso, na mediunidade, e ele está esquecendo de se vestir como um escravo, espiritualmente falando, e estar pronto para lavar o pé daquele que está sofrendo, daquele que apresenta uma ferida, daquele que tem fome, daquele que passa pela provação, e não tem o Evangelho para iluminar a sua vida. Após essa atitude, Jesus se direciona a Judas, dizendo a ele, vai e faz o que tem que fazer. Mais tarde, Simão Pedro, conversando com Paulo, recém-convertido ao cristianismo, que queria usar a fala, que queria converter as pessoas em grande número, que queria contar para centenas e centenas de pessoas a visão que ele havia tido em Damasco, ele queria dizer que o Cristo era real, mas Simão Pedro, que era o equilíbrio do cristianismo nascente, após a crucificação de Jesus, o chamou para uma conversa particular, dizendo a ele, Paulo, meu irmão, Judas foi muito mais ignorante do que perverso. Ele teve pressa da vitória, ele achou que o reino do céu seria construído na terra, ele ficou focado nas questões da matéria e esqueceu do que é essencial. E eu tenho certeza, Paulo, que você tem um pensamento diferente, que a sua sorte será diferente. Vejam a leitura de Pedro em relação a Judas. Teve pressa da vitória. Ele não aproveitou aquele momento que o Cristo ainda estava ali ensinando, que o Cristo estava passando para os seus discípulos uma mensagem tão profunda e verdadeira. Uma mensagem verdadeira. Quando o próprio Cristo faz a sua pregação nas portas do templo de Jerusalém, e certamente com todo o seu magnetismo, com todo o poder da sua oratória, atraía e atraiu dezenas de fariseus, de religiosos que ficaram totalmente magnetizados com aquela fala, com aquele amor, e ali Jesus começou a falar, eu sou o pão da vida. Aquele que provar desse pão nunca mais sentirá fome. Aquele que provar da água limpa que eu ofereço, terá sua sede saciada. E nós esquecemos deste pão, nós esquecemos desta água, com todo respeito a tantos livros que são publicados, psicografados,
dentro do Espiritismo, a gente vai esquecendo do que é essencial. A gente tem esquecido do Cristo e das suas palavras imortais. Eu sou o pão da vida, eu tenho a água que vai saciar a tua sede. Mas em certo momento do discurso, Jesus começa a falar, eu e o Pai somos um. E ali, quando ele começa a levar o discurso para este ponto em que ele era médium do Criador, que ele era o Filho de Deus, que aquele povo judeu tanto esperava e esperaram por séculos, ele começou a perceber que todos os fariseus passaram a se retirar daquele local. Restou apenas Jesus e os seus 12 seguidores. E ali ele faz uma pergunta muito inteligente. E vocês, não vão me abandonar? E hoje, estamos num tempo em que os próprios espíritas, que acima de tudo devem ser cristãos, têm abandonado Jesus. Participamos de seminários, palestras, estudos, que falam de tudo, menos do Cristo. A doutrina espírita sem Jesus pode se perder. O espiritismo sem Jesus não chegará a lugar nenhum. O ser humano sem o Cristo não tem para onde ir. E Jesus então pergunta aos seus discípulos, e vocês, não vão também me abandonar? Uma pergunta provocativa, que serve para nós nos dias atuais. Todos os discípulos mantiveram-se em silêncio, porque muitas vezes quando a massa, a consciência coletiva abandona o barco, nós também queremos abandonar. E então Simão Pedro, o discípulo da emoção, se adiantou e respondeu a Jesus com uma pergunta: Senhor, sem ti, para onde iremos? Somente em ti acharemos palavras de vida eterna. Somente em ti acharemos palavras de vida eterna. Judas abandonou ele naquele momento crucial, onde certamente Jesus falaria com seus seguidores de uma maneira que ele nunca havia falado, porque era a última reunião do Cristo com seu apostolado, com seu colégio, com aqueles que ele mais confiava, para levar adiante a mensagem renovadora. Judas abandonou e sofreu muito mais que os outros. E então o Cristo disse a eles, é chegado o momento do Filho do Homem ser glorificado. Trazendo para uma linguagem atual, Jesus anuncia que é chegado o momento de sua morte. Como nós nos sentimos ao recebermos, portanto, uma notícia de que um familiar, um amigo, uma pessoa muito querida aos nossos corações está próximo a desencarnar? Como recebemos as notícias de quando esta pessoa querida nos deixa? Desespero, medo, tristeza, incertezas, angústia. E para todos aqueles seguidores de Jesus, ele era o grande amigo. Eles amavam o Mestre, ainda que não compreendesse a fundo a mensagem do Evangelho. Mas eles amavam muito Jesus. E certamente no momento em que o Cristo dá essa notícia, eles entram num processo de desespero, de medo, de incertezas. E ali Jesus vem falar do amor. E é tão interessante porque o Cristo não fala apenas do amor, como ele havia falado nos 3 anos de vida pública. Ele fala de uma maneira em que nenhum evangelista havia registrado. Ficais atentos, porque um novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Não era mais amar a Deus sobre todas as coisas, ao nosso próximo como a nós mesmos. Não era mais o nosso amor, a nossa forma de entender o amor divino, mas ali já havia dado o testemunho Jesus. Ele já havia vivido os 33 anos, já havia praticado os 3 anos de vida pública, portanto, ele tinha como falar do seu amor. Não amem como vocês estão acostumados a amar, amem como eu amei, disse Jesus. Ficais atento, porque este é um novo mandamento, um mandamento revolucionário, capaz de oferecer uma face quem agride a outra, capaz de caminhar 10 quilômetros, aquele que convida a caminhar 2, capaz de entregar toda a roupa, aquele que pede uma túnica,
capaz de amar os próprios inimigos, capaz de conseguir silenciar no momento em que dentro dos nossos lares há o conflito, capaz de visitar um preso, capaz de olhar para um irmão na rua como se estivéssemos olhando para um próprio pai, para uma mãe. O amor de Jesus é um amor que exige renúncia. A nossa transformação exige renúncia. Fazer com que o Cristo viva em nós exige persistência. Aquele que persistir até o fim será salvo. Mas aqueles que recebem, ou quando nós recebemos, a notícia de uma morte, de alguém muito querido ao nosso coração, se um outro alguém chegar e disser, tenha fé, tenha paciência, o Espírito adora falar assim, olha para o lado que tem gente que sofre mais. Ou então costuma falar, tudo passa. Isso não vai confortar em nada. Você tem que amar o seu próximo. Sim, eu sei que eu tenho que amar, mas eu tenho a minha dor, eu estou sofrendo. Eu preciso de algo. Como confortar o coração de uma mãe que perde um filho prematuramente? Às vezes, sem nenhuma palavra, mas com um abraço, como Chico Xavier diversas vezes fazia. Deixava de fazer o que estava fazendo, abraçavam aquelas mães e chorava junto com elas. Mas existe uma única mensagem, que não vai tirar a dor, mas vai trazer esperança. A mensagem da imortalidade. E ali os discípulos, apesar de terem ouvido aquela grande mensagem revolucionária do amor do Cristo, que precisa iluminar as nossas vidas, eles permaneceram sem saber o que fazer. Senhor, sem a tua presença, como saberemos o caminho? E Jesus tentava explicar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, mas eles insistiam no desespero, na incerteza e na tristeza. E ali o Cristo registra, João, no capítulo 14 do teu Evangelho, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E se assim não fosse, eu já vos teria dito. O Cristo, portanto, traz a mensagem da imortalidade, para confortar o coração daqueles que haviam perdido um ente amado. O Evangelho de Jesus, meus irmãos, é a força do amor, capaz de triunfar a própria morte do corpo físico. E é isso que embala as nossas esperanças. É isso que embala a nossa vida. É isso que justifica o processo da dor, mesmo quando nós não conseguimos compreender o porquê daquele problema. Judas não vivenciou esse momento. Judas não pôde compreender que a mensagem do amor, do sublime amor vivido por Cristo, transcendia as questões físicas. E se nós não compreendermos a necessidade de nos espiritualizar, ainda que encarnados na terra, vai ser muito difícil fazer com que o Cristo faça parte de nossas vidas. Isaías, chamado profeta crístico, no capítulo 53 do seu livro, já nos falava que o Filho de Deus não teria beleza nem formosura, que seria um homem de dores, experimentado nos trabalhos. Vejam, Isaías escreve isso 8 séculos antes da vinda de Jesus. E ali ele ainda complementa dizendo que, como uma ovelha, seria levado ao abatedouro no meio de lobos, e ali padeceria entre 2 criminosos. Mas à frente, Isaías escreve que o Salvador enxugaria todas as lágrimas que existem na terra, porque ele traria para a humanidade a mensagem da imortalidade. E não existe filósofo, homem público, cientista, que trouxe uma notícia tão boa como que aquela mulher, tida como uma mulher de vida fácil, Madalena, trouxe para todos nós, dizendo que o Cristo permanecia vivo, 3 dias depois da sua crucificação. Essa mesma convicção de Maria embalou a vida de 2 discípulos que caminhavam na estrada de Emaús, uma estrada pequenininha que liga a cidade de Jerusalém a uma pequena aldeia chamada Emaús, 11 quilômetros de distância, e ali 2 seguidores de Jesus comentavam da sua morte,
comentava as possibilidades da ressurreição, depois que o corpo não foi encontrado, depois que as mulheres testemunharam Jesus em espírito, e ali embalados naquela esperança, e também com tantas incertezas, os discípulos de Emaús passaram a ter a caminhada de um homem, que estava com sua túnica, e ali passaram a conversar, e aqueles homens, surpresos com a possível ressurreição de Jesus, ouve daquele acompanhante algumas profecias que já falavam que o Cristo iria renascer, mesmo depois da sua morte. Que ele iria continuar vivo, trazendo essa grande mensagem para a imortalidade. E eles acharam muito interessante, e quando chegaram a Emaús, aquele homem fez menção em se retirar. Já era noite, já era tarde, e eles então falam também de uma maneira não apenas literal, mas muito espiritual. Senhor, não vá, porque a noite se aproxima. Ali eles haviam reconhecido que aquele homem que caminhava ao lado deles era o próprio Cristo. E de forma muito inteligente e com um ensinamento espiritual, eles pedem para que o Cristo permaneça ao lado deles, porque a noite se aproxima. Todas as vezes que a gente vê a palavrinha noite, a gente precisa lembrar de trevas espirituais, e assim também é as nossas vidas sem Jesus. Viram um anoitecer sem fim. É uma vida de trevas, e ali aqueles discípulos reconheceram que a presença do Cristo é muito importante. E nós, acompanhando a consciência coletiva, ainda enquanto espírita e cristãos, assumimos a tribuna e falamos com os ouvintes: façam o culto no lar uma vez por semana, é 20, 30 minutos, passa rápido. É uma covardia falar isso para cristãos. Culto no lar é todo dia. Não existe fazer culto no lar uma vez por semana, 20, 30 minutinhos. Na segunda viagem missionária, ao lado de Silas, Paulo nos fala que, com a mesma proporção que o ser humano precisa alimentar o corpo físico, nós precisamos alimentar o corpo espiritual com a mesma proporção. Tomamos café da manhã todo dia, almoçamos, fazemos um lanche, jantamos, outras pessoas comem algo mais leve, mas todos os dias nos alimentamos. Mas a gente vai fazendo jejum espiritual. Nós somos hipoglicêmicos do espírito, porque a gente busca pouco Jesus. E às vezes achamos que estamos fazendo muito. Uma vez por semana, 30 minutos eu faço o culto e está tudo certo. Não está certo. Isso não é ser fanático. A pessoa que come todo dia, ela é um glutão? Ela está obsediada por comida, está obcecada? Por que aquele que busca o Cristo todo dia dentro do lar é um fanático? A única coisa que a gente pode fazer em excesso é o bem. A única coisa que não prejudica em excesso é ouvir, compreender e aplicar o Evangelho em nossas vidas. Culto no lar é todo dia. A casa espírita tem esse ambiente, assim como a igreja católica, as nossas igrejas protestantes, esse ambiente de paz quando adentramos, porque todos os dias tem pessoas aqui pensando em Jesus. Todos os dias a mensagem do Evangelho é refletida e vivida. Precisamos levar isso para os nossos lares, porque o próprio Cristo exemplificou na natureza e no lar daqueles que o seguiam. Mostrando para a gente que chegará o tempo em que nós não vamos precisar desses templos religiosos. Érico, vamos lá em casa hoje, que hoje o culto e a oração vai ser na minha casa. A Santana vai falar, não gente, hoje vai ser lá em casa. Todos os lares vão ter essa vibração. Mas por que a gente está distante disso? Por que no nosso lar tem tanta desarmonia? Por que Jesus parece tão distante de nossas vidas? Eu vou na casa espírita toda semana, eu faço culto no lar, mas essa persistência tem que ser diária. Senão não adianta, porque as nossas necessidades são diárias. As nossas lutas são diárias. Nós precisamos começar a enxergar de uma forma mais bonita o Evangelho. Ele traz alegria para as nossas vidas. Jesus, quando nasceu, certamente planejou esse seu renascimento, esse seu nascimento na terra, por muitos séculos. E não foram os poderosos, aqueles que tinham status, que receberam a notícia do nascimento de Jesus, mas foi gente simples,
que trabalhavam em alta madrugada. Novamente os dois princípios, simplicidade e boa vontade. Por isso Gabriel, um espírito, segundo Lucas, no capítulo 2 do Evangelho, aparece a pastores no campo. Homens que trabalhavam com a agricultura, na simplicidade, em alta madrugada, trazendo também essa simbologia do trabalho árduo, da persistência. Gabriel, um espírito, aparecendo àqueles que trabalhavam na simplicidade. Mas um fato é interessante, que quando há aquela aparição espiritual, o evangelista Lucas nos fala que os pastores do campo caíram por terra com grande temor, tiveram medo de ver aquele espírito. Vocês teriam medo de ver um espírito? Imagine acordar por volta de 1, 2 da madrugada, vai tomar uma água em casa, passa pela sala e tem um espírito sentado, lendo um jornal ou te olhando, né? Deus me livre, né? Nós temos medo do que é desconhecido. A gente ainda precisa conhecer mais. Mas a gente está com dificuldade de conhecer até as questões da matéria, até as necessidades humanas. A gente faz vista grossa. Como é que a gente quer contemplar questões celestiais, espirituais? E quando isso aparece, a gente assusta. E às vezes a gente ainda acha que a solução disso, viu uma alma penada, eu tenho que ir para a casa espírita participar de uma reunião mediúnica. Lê do engano. Desenvolver mediunidade é desenvolver bondade. A gente não constrói uma casa pelo telhado. Se a gente não coloca as mãos para trabalhar pelo próximo, não adianta querer ser médium, não. Paulo trabalhou 17 anos seguidos, andando 16 mil quilômetros, sendo apedrejado 2 vezes, açoitado por dezenas de vezes, preso, humilhado, para Jesus aparecer para ele e falar assim: agora você pode usar os poderes do Espírito. Escreverá para todos os irmãos em meu nome. E ali Paulo começa a psicografar. 17 anos de luta, de trabalho. Os pastores do campo assustam, porque o desconhecido nos traz medo, e ali Gabriel, conhecedor profundo da alma humana, percebendo o susto deles, dirigiu-se aos pastores falando o seguinte: levantai-vos. E esse verbo é um dos verbos mais utilizados por Jesus quando ele curava. Levantai-vos, movimente as suas forças espirituais para que eu possa habitar em ti, para que a minha palavra edifique, para que os meus exemplos ergam os sofredores, eu preciso de mãos humanas. Levantai-vos. Não espere apenas a segunda bem-aventurança contemplar a sua vida. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas seja um instrumento para levar consolo e alívio àqueles que sofrem. Levantai-vos. As primeiras palavras para aqueles que iriam ouvir sobre o nascimento de Jesus. Jesus nasceria, mas para que o Cristo nasça em nossas vidas, precisamos levantar, precisamos sair da posição de vítimas e enxugar lágrimas. Levantai-vos e não tenhais medo. Quando nós levantamos, movimentamos, imos ao encontro dos sofredores, temer para quê? Se estamos no bom caminho. Ainda que neste caminho encontremos portas estreitas, é o bom combate da vida. É o que Paulo registra a Timóteo, na sua última epístola: combati o bom combate, venci a carreira, guardei a fé. Precisamos guardar a fé, precisamos guardar a convicção da persistência nos nossos propósitos de transformação de vida, para que a nossa vida, um dia, nos proporcione paz. A paz é fruto do amor e do bem. E muitas vezes conseguiremos ter paz no final de um grande ciclo. A gente muitas vezes faz. Levei uma cesta básica. Uma vez por mês visitei um enfermo. Poucas vezes somos realizadores. Começamos uma tarefa e temos fidelidade e permanecemos com o mesmo ânimo até o fim dos nossos dias. Emmanuel, no prefácio da obra Paulo Estevão, fala que Paulo, acima de tudo, foi um realizador. Um realizador. Mas ele fala também que aonde há trabalho, existe riqueza, mas onde há cooperação, existe paz. Persistência nas obras que começamos. Persistência na caridade, mas compreensão que a gente não consegue fazer nada sozinho. Precisamos uns dos outros. Imagine a potência disso. Somos criados simples e ignorantes, com a tendência de um dia sermos espíritos puros. Todos nós seremos espíritos crísticos, como Jesus Cristo é.
Imaginemos nós nessa assembleia, só entre encarnados, quantos espíritos com potencial crístico temos aqui. É dado diversidade de dons. Precisamos acreditar nos dons que temos. Todos nós temos dons que têm que ser útil a essas pessoas. Levantai-vos e não tenhais medo. Porque hoje, em Belém de Judá, vos nasceu o Cristo, que é o Senhor. Então tem um motivo para a gente levantar e não ter medo. Jesus nasceu há 2000 anos e ainda pode continuar renascendo em nossos corações. E é engraçado, porque a própria língua portuguesa, em alguns verbos, não exige complemento verbal. Ninguém fala, te nasceu seu filho, vai te nascer sua criança. Nasceu seu filho, vai nascer a criança, e ali Gabriel usa um complemento verbal. Vos nasceu o Cristo, que não precisava nascer para evoluir aqui na terra. Mas ele nasceu por misericórdia por cada um de nós, para que a gente compreendesse as leis de Deus que rege a nossa existência. Um sinal vos serás dado, achareis a criança envolto em uma manjedoura. Mais uma vez o sinal da simplicidade. Entre animais, numa manjedoura, que era o local onde os animais se alimentavam, envolto em panos, de forma simples, reconheceriam um Cristo pela simplicidade. Nós precisamos ser reconhecidos enquanto cristãos por nossa simplicidade. Sabemos que somos farinha do mesmo saco, não tem ninguém melhor que ninguém, mas juntos a gente consegue fazer algo em benefício da coletividade, deixando de lado os nossos interesses pessoais. Depois que Gabriel traz todas essas orientações, não só para os pastores do campo, mas também para nós, que hoje somos iluminados pelo Evangelho através do Espiritismo, Lucas relata que um exército celestial ficou ao redor de Gabriel. Centenas e centenas de espíritos, numa aparição espiritual coletiva aos pastores do campo, que cantaram em um único hino: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. A mensagem que Santana nos antecede fala da gratidão, do reconhecimento, e aquele exército celestial tinha gratidão porque Jesus havia nascido. Não mais era necessário esperar séculos pela vinda do Salvador, nós não precisamos esperar. Sobretudo o Espiritismo vem tirar o véu do que é sobrenatural, do que é difícil entender. Ah, Rafael, mas é tão difícil decifrar a Bíblia, é tão difícil compreender essas passagens do Evangelho. E aí vem um cara chamado Emmanuel, não sei se já ouviram falar, através de Chico Xavier, que escreve Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz, Livro da Esperança, Pão Nosso, que é uma frase, o Novo Testamento explicado a 6, 7, 8 parágrafos, com uma linguagem acessível, atual. O próprio Emmanuel escreve romances como Paulo e Estevão, que para quem lê, medita e estuda, tem a impressão de estar vivendo naquela época da Galiléia distante, sentindo o cheiro do local, sentindo o perfume das flores, sentindo o tom de voz dos personagens, torcendo pela escolha de cada um daqueles que fizeram parte dessa história belíssima, fazendo com que nós criemos quadros mentais, e no momento que lermos o Evangelho, vamos aprofundar muito mais nesse pão da vida. Temos Kardec, que no Livro dos Espíritos vem nos trazer a filosofia do Cristo, que no Livro dos Médiuns vem nos trazer a ciência exata de Jesus, que em A Gênese fala, por exemplo, de fenômenos que para a gente parecem um absurdo, como Jesus caminhando sobre as águas, e que muitas vezes ficamos só na parte mediúnica, nesse maravilhoso e sobrenatural, e não retiramos a essência. Um fenômeno de bicorporiedade, onde o perispírito de Jesus conseguia caminhar sobre as águas, mas com ensino muito mais profundo, porque a palavra água, naquele tempo, significava vida material. Os discípulos numa embarcação, que podemos fazer uma analogia às nossas vidas, porque aquela embarcação encontrou um vento contrário, sem ter Jesus com eles. Quando nós encontramos o vento da adversidade, é muito difícil se o Cristo não está conosco. Aquela embarcação ia afundar, os discípulos entram em desespero e Jesus andando sobre as águas. Quando naquele desespero eles percebem alguém se aproximar, andando sobre as águas, é um fantasma, é um monstro. E na adversidade da vida, na dor, nos nossos sofrimentos,
Jesus, quando aparece, muitas vezes achamos que é um espírito obsessor. Só pode ser obsessor, porque olha o que está acontecendo com minha vida. É Deus permitindo, através da espiritualidade, que você repense e reeduque a sua vida espiritual através do sofrimento, através das dificuldades. Era um monstro da adversidade. E ali Jesus tenta acalmar a multidão. Calma, sou eu. Fiquem tranquilos, sou eu. Jesus estava na posição de prestar auxílio, como ainda está. Porque ele estava sobre as águas, acima das questões materiais, porque esse é o significado da água. Acima da matéria poderemos prestar auxílio àqueles que sofrem, àqueles que choram, àqueles que não conseguem compreender o porquê da adversidade, o porquê do sofrimento. Minha filha nasceu sem conseguir pronunciar uma palavra, continua com suas dificuldades intelectuais. O outro nasce e não consegue caminhar, uma criança diabética, a mãe que perde o filho prematuramente. Mas o Evangelho tem explicação para tudo isso. Nosso espírito é milenar, nós continuaremos renascendo, tendo novas oportunidades, mas vamos aproveitar agora, porque sem Jesus nós não somos nada. Novamente Pedro, o discípulo da emoção. Senhor, se é você que está aí, faça com que eu também ande sobre as águas. E muitas vezes, de forma inconsciente, nós também manifestamos essa vontade de Pedro. Se essa dor que eu estou sentindo é Jesus em minha vida, se a casa espírita é esse local, esse templo religioso que vai me direcionar, que resolva o meu problema, o tratamento espiritual tem que resolver isso. E Simão Pedro tem essa mesma postura. Senhor, se é ti, faça com que eu também ande sobre as águas. Faça com que a minha vida seja espiritualizada. Faça que os meus interesses sejam os mesmos seus. Faça com que eu desfrute do seu reino. E Jesus responde Pedro com uma palavra: vem, movimente-se, levantai-vos. Mateus, no capítulo 14 do seu evangelho, vai registrar que Pedro começa a andar sobre as águas. Ele consegue colocar as suas questões acima da vida material. Ele consegue valorizar o que é do Espírito. E quando Jesus nos chama, nós também damos alguns passos em direção ao que é essencial da vida. A gente consegue também valorizar o que é do Espírito. Mas o evangelista nos narra que veio outro vento contrário. E com aquele outro vento contrário, Pedro começa a afundar. E nós muitas vezes temos essa impressão. Eu começo a melhorar, eu começo a mudar minha vida, mas eu caio. Eu dou 2 passos para frente, 1 para trás. Mas Pedro teve um gesto fantástico. Ele levantou a mão e falou: Senhor, me ajude. E às vezes a gente tem que ter humildade em perceber que a gente precisa pedir ajuda a Jesus. Porque sem Jesus, em nossas vidas, nós não somos nada. O Espiritismo, segundo Chico Xavier, tem como melhor definição a seguinte frase: Espiritismo é Jesus de novo no coração do povo. E não há, na história da humanidade, nenhum personagem capaz de substituir o Cristo em nossas vidas. Vamos voltar para os nossos lares, recordando a pergunta feita por Simão Pedro: sem ti, para onde iremos? Senhor, apenas em ti acharemos palavras de vida eterna. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que louvado seja a nossa doutrina espírita, que busca restaurar essa mensagem maravilhosa. Mesmo diante dos pesares e das dificuldades da vida, observa, alma querida, a dor que ilumina a vida. Sobre as provas tais como elas são, a terra é uma grande escola, de que temos usufruto, lembrando-nos um enorme instituto de trabalho e de elevação. Nascemos e renascemos, atendendo às leis divinas, conforme as lições precisas de que temos nos para dar. Na tarefa em que estejas, cumpre o dever que te assiste. Se a vida te parece triste, não te queixes de ninguém. Cada pessoa na terra intimamente é chamada a servir, de estrada a estrada até a vitória do bem. O homem robusto e moço que administra a riqueza, traz por suas vezes rude e acesa a fogueira da aflição. A mulher que exibe ao colo joias em forma de luzes, às vezes tem muitas cruzes por dentro do coração. Nunca censures, nem critiques ninguém. Trabalhem,
crê, auxilia e não tema, cada qual guarda problema. E na forma de sorriso e de dor, quem mais serve e mais perdoa é aquele que se renova, vencendo de prova em prova, nessa grande escola do amor. Muito obrigado, Senhor, e muito obrigado pela atenção de todos.